Bom dia, amigos. Quarta-feira, 10 de junho, o número de mortes por Covid-19 no Espírito Santo continua assustando. Em 24 horas, 33 capixabas perderam a vida. E a Justiça deu 48 horas para o governo do estado mudar a forma de divulgar os dados de ocupação de leitos de UTIs. Operação sobre fraude na compra de respiradores no Pará tem buscas no Espírito Santo. Farmácias começam a fazer o teste rápido para a Covid-19. O médico cardiologista Henrique Bonaldi está ao vivo no TN1 para tirar suas dúvidas sobre o novo coronavírus. E veja ainda, incêndio destrói lanchonete em Campo Grande, Cariacica. Você vai conhecer histórias de pequenos empreendedores que anunciaram nos classificados do TN e deslancharam nas vendas. Você já enviou o seu vídeo? A nossa vitrine está pronta para você mostrar o que produz. Estamos no ar. Fique com a gente. E a gente, claro, abre a edição de hoje apresentando para você o avanço da Covid-19 no Espírito Santo. Já são 21.964 casos confirmados, 905 mortos, 11.892 curados aqui no Espírito Santo. E outro número que a gente não pode perder de vista é a de leitos ocupados. O estado tem 610 leitos de UTI, 516 estão ocupados, indicando aí uma taxa de ocupação de 84,59%. Já na Grande Vitória, vou pedir para rodar a telinha, que tem 442 leitos, o número é ainda mais preocupante. A taxa de ocupação chega a 87,78%. E a repórter Tainá Lopes atualiza as informações de uma decisão da Justiça que manda o governo do estado mudar a forma de divulgar de UTIs. Muito boa tarde para você, Tainá. Oi, Ingrid, boa tarde a você, aos nossos telespectadores. O juiz atendeu parcialmente a um pedido do Ministério Público Federal porque viu indícios reais de que há possíveis inconsistências em parte das informações que estão sendo disponibilizadas no painel Covid-19, atualizado todos os dias pela Secretaria Estadual de Saúde. Entre aspas, vou ler aqui para vocês, a Procuradoria entende que os dados sobre a ocupação geral nos leitos de UTI para pacientes com Covid-19, do jeito que estão sendo disponibilizados atualmente na internet pelo Espírito Santo, são enganosos, foi o que disse o Ministério Público Federal. O prazo dado pela Justiça para cumprir essa decisão é de 48 horas, sob pena de multa diária de R$10 mil. Nesse mesmo prazo, o Estado deve discriminar no portal os leitos que não se prestam ao atendimento a pacientes adultos, como, por exemplo, os leitos do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim. A gente pediu uma resposta ao governo, mas até então não recebemos nenhuma nota em relação a esse assunto. A gente está falando de ocupação de leitos, né, Ingrid? E por falar nisso, alguns dados que a gente teve acesso, também aí levantados pela Secretaria Estadual de Saúde, nos deixam ainda mais preocupados, porque esses dados indicam que usuários de planos de saúde, de vagas privadas, clientes de serviços privados, que a ocupação no leito de UTI da rede particular já chega a 71%. Se a gente for somar, né, os leitos da rede pública e privada, leitos de UTI, a taxa de ocupação está em 84,59%. Lembrando que o maior medo aí é que essa ocupação atinja mais de 90%, deixando toda a população sem condições de tratamento adequado no combate à Covid-19. Infelizmente, a gente traz também aqui em destaque as 904 mortes já pelo Covid-19 no Espírito Santo e entre elas uma vítima de apenas 11 meses. A pequena Helena Silva passou mal no último dia 25, ela foi levada para o hospital particular na Serra, recebeu alta, mas voltou a se sentir mal. 3 dias depois, teve que voltar para o hospital. Infelizmente, ela já foi
colocada no oxigênio e dali em diante a situação ficou muito complicada, ela não resistiu. A mãe dela, a Cristina, de 45 anos, está sofrendo a perda da filha e ao mesmo tempo preocupada com uma mãe. A mãe dela, de 69 anos, teve contato com a bebê, também foi contaminada pelo Covid-19 e segue internada em um hospital particular de Vila Velha. A gente tem muitas histórias tristes de vítimas do Covid-19. Além dessa bebê, a gente destaca aqui também a morte de uma professora da UFES, a Luzimar dos Santos. Ela dava aula para o curso de enfermagem na Universidade Federal do Espírito Santo. Amigos de trabalho, familiares, lamentaram muito a morte dessa professora, a Luzimar dos Santos, que dava aula na UFES. Ela era líder do grupo da Rede de Formação e Pesquisa em Saúde do Trabalhador e também fazia parte do Comitê de Emergência para o Coronavírus na Universidade Federal do Espírito Santo. A Luzimar, ela foi enterrada ontem à tarde no cemitério Parque da Paz. A gente está falando sobre esses dados tristes de ocupação de leito, que já chega a mais de 84%. Essas mortes, e a gente precisa frisar, enfatizar para você, telespectador, que o isolamento social ainda é o melhor remédio no combate, na prevenção contra o Covid-19. E falando disso, amanhã está chegando feriado, infelizmente muita gente aproveita esse feriadão esticado aí para poder quebrar o isolamento. Preocupada com isso, a Prefeitura Municipal de Vitória vai fazer uma ação de conscientização, principalmente nos pontos onde há muita aglomeração. A gente está até perto de um desses pontos, aqui na Praça da Ciência tem praia, muita gente costuma frequentar a praia da Guarderia, não é momento de fazer isso. E em relação a essa possibilidade de aglomeração, a Guarda vai fazer uma ação dando essas dicas de conscientização e também distribuindo máscaras. Quem vai falar com a gente sobre isso é o Frônzio Calheira, ele que é secretário de Segurança Urbana de Vitória. Frônzio, muito boa tarde, obrigada pela sua participação. Explica para a gente como que vai ser essa ação. Já começou no final de semana passado. A Guarda distribuiu 1.000 máscaras, tanto os agentes da Guarda quanto os guarda-vidas que estão permanentemente na praia. Então foram 1.000 máscaras distribuídas com a orientação para que as pessoas evitem sair de casa, evitem aglomeração e, se precisar sair de casa, usar a máscara. Muitas pessoas que foram abordadas não estavam usando máscara, então essa foi a ação da Guarda. Isso vai acontecer novamente a partir de amanhã. Outras 500 máscaras por dia, então serão um total de 2.000 máscaras de amanhã até domingo, serão distribuídas. E os agentes e os guarda-vidas estão orientados a orientar o público, a evitar sair de casa, se sair, usar máscara, evitar aglomeração. A gente entende que são medidas simples, evitar sair de casa e usar máscara, e pode evitar problemas gravíssimos, como esses que você acabou de mencionar. Me diz uma coisa, secretário, a gente está falando sobre orientação, mas se alguém tiver resistência por parte dessas orientações, qual é a ação da Guarda numa situação como essa? No momento é de orientação. No momento não existe nenhum tipo de legislação que faça com que a pessoa seja, por exemplo, conduzida por desobediência. No momento é um trabalho de conscientização, de orientação, de mais uma vez solicitar que as pessoas tenham bom senso. Eu acho que se a gente passar mais um período aí de uma certa reclusão, de um certo isolamento social, o pior dessa pandemia terá passado. Então, no momento, não existe nenhuma orientação para que a Guarda, a Polícia Militar, nenhuma instituição de segurança use da força para conduzir quem descumpre essa orientação. Bom, Vitória é o segundo município com mais pessoas contaminadas, são 3.857 pessoas aí contaminadas pelo Covid-19. Qual é a mensagem que o senhor deixa para essas pessoas? Estamos chegando aí no feriadão, infelizmente muita gente não respeita, né, essa questão do isolamento social. A gente sabe que vocês vão estar fazendo um trabalho de conscientização, mas o que de fato a população pode fazer para contribuir para a gente manter a segurança aqui do nosso município? Exatamente o que a gente vem repetindo, exatamente essas medidas simples. Evite sair de casa nesse período, evite aglomeração, se precisar sair de casa, use máscara. São medidas simples que, mais uma vez, reiteramos, usem o bom senso, preservem as suas vidas, a vida de, principalmente, os entes queridos, que estão mais vulneráveis nesse momento, né? São as pessoas que estão à faixa de risco. Então, esse é o pedido que o município de Vitória faz à população. Secretário Frônzio, muito obrigada pela sua participação. A gente volta com você aí no estúdio, Ingrid.
Tá certo, Tainá. Agradeço aí ao secretário e muito obrigada aí pela sua participação. E olha, a Organização Mundial da Saúde recuou depois de afirmar que assintomáticos tinham poucas chances de transmitir a Covid-19. Essa afirmação gerou polêmica e nós fomos ouvir se especialistas aqui do estado concordam ou não. Veja aí na reportagem. Segundo a doutora Rúbia, a possibilidade de transmissão por assintomáticos já foi até discutida. A segunda questão é até quando essa pessoa pode ser considerada sem sintomas. Quem não tem sintomas, muito provavelmente não vai transmitir com a facilidade de uma pessoa que está com o nariz escorrendo o tempo todo, tossindo a todo momento, se protegendo com a mão e tocando os outros objetos e as outras pessoas. E além disso, uma pessoa que ainda não apresentou sintomas, mas está no período de iniciar os sintomas daqui 2 dias, durante 2 dias ela ainda transmite a doença. Ela pode apresentar febre hoje, mas ela passou o dia anterior e o outro já transmitindo a doença. Depois que a fala da OMS repercutiu, muita gente se questionou. Valeu a pena então usar máscara, o distanciamento social, o isolamento? Segundo a especialista, valeu ou não? Continua valendo. Essas medidas são muito importantes para que os números no nosso estado não aumentem mais ainda. Toda doença infecto-contagiosa que tem um índice de transmissibilidade alto, a gente só tem essas 3 formas de conter a doença. Tratar quem está doente, isso não é uma possibilidade hoje. Prevenir que as pessoas que não estão doentes fiquem doentes, e isso é dando a vacina. Não é a realidade que nós temos hoje. Então, o que a gente tem para fazer é a terceira coisa. Distanciamento social para evitar contato com quem está doente, ainda que seja pouco doente ou oligossintomático, quer dizer, com poucos sintomas, para evitar que mais gente adoeça e vá parar no hospital e vai lotar um CTI, vai lotar uma enfermaria. Então, não é utilizar uma afirmação de qualquer entidade que seja, dizendo que assintomático transmite pouco. Sim, a gente já sabia que assintomático transmite pouco. A gente não pode usar isso como desculpa para interromper os esforços que a gente tem feito até agora. Para infectologista, nada mudou. Continuamos vivendo esse novo normal. Pessoas com máscara nas ruas e a orientação de manter a distância e, claro, se puder, ficar em casa. O dia que a gente tiver vacina, a gente não vai precisar ficar em casa, não vai precisar usar máscara, não vai precisar fazer nada a não ser tomar vacina. Mas nós não temos vacina. O dia que a gente tiver uma medicação que funcione 100% para todos os pacientes e evite os casos graves e a morte, a gente não vai precisar ficar em casa. A gente vai poder sair pela rua sem máscara, sem nada, porque a gente vai poder adoecer, tomar o remédio e ficar curado. Enquanto isso não acontece, a única coisa que a gente tem para fazer é distanciamento social. Ontem, a enfermeira, professora da UFES e pós-doutora em epidemiologia, Etel Maciel, fez esse post aqui no Twitter. Vamos ver. Pacientes assintomáticos de Covid-19 talvez infectem muito pouco outras pessoas, diz a OMS. No nosso estado, a realidade foi outra. No inquérito epidemiológico, cada caso positivo infectou, em média, 1,7 contato domiciliar. Ninguém sabia que tinha doença. Ou seja, pessoal, há muito o que aprender, não é não? Quantas informações para a gente discutir, não é não? Doutor Henrique Bonaldi, seja bem-vindo aqui mais uma vez com a gente. Está aqui mais uma vez. Olha, ocupação de leitos de UTI nas redes pública e privada batendo no teto, número de casos confirmados que não para de crescer. Mas vamos começar pela declaração da OMS. Afinal de contas, assintomáticos transmitem ou não a Covid? Bom dia, Ingrid. Obrigado de novo pela oportunidade. É lógico que transmite, é lógico. Ou as pessoas em Vitória, em Vila Velha, estão saindo na rua e vendo as pessoas tossindo na rua. Alguém está vendo isso cotidianamente? Nós estamos vendo a praia de Camburi sendo frequentada por tossígenos, por pessoas que estão tossindo? Claro que não. Então, da onde vem o contato, então? Sim. Não são poucos pacientes que a gente está vendo que desenvolvem a doença depois que o indivíduo assintomático estava em casa. Isso está muito comum entre casais. A esposa ou o marido que está ficando em casa em isolamento e o outro que está saindo de casa. Qual é o motivo dessa mulher pegar? Se o sujeito que está saindo de casa não tem sintoma, só pode ser ele assintomático. Isso é um dos absurdos que a gente vai escutar de vez em quando, porque nós não dominamos a doença, Ingrid. Isso precisa ficar muito claro.
Eu tenho um amigo que acabou de falar comigo assim, ó, a gente está, entre aspas, brincando de Covid, porque está desesperador para o médico. A gente não tem dimensão completa da doença. Nem quantos dias o sujeito fica sem a doença, nem quantos dias ele fica doente, nem quem vai complicar. A gente acabou de ver a menina de 11 meses complicando e morrendo da doença. Isso não é o padrão da doença. A gente não sabe se temperatura realmente faz diferença. A gente não sabe se usar máscara tem essa efetividade toda. Agora, a gente sabe de uma coisa que precisa ficar muito claro para a população. Os países que controlaram a doença fizeram exatamente o que a gente está vindo na rede pedir para fazer. Ninguém que controlou a doença controlou a base de UTI, nem a base de remédio, nem a base de vacina. Foi fazendo distanciamento, uso de máscara e lavagem de mãos. Isso existe no mundo de forma muito efetiva e um monte de país controlou a ponto de liberar o comércio. Pois é, mas é isso que todo mundo se questiona, né? O Brasil está indo na contramão, então, porque a gente está numa curva assim, o número de casos de confirmados não para de crescer, o número de mortos assustadoramente também, quer dizer, faltam leitos de UTI e a gente vê vida que segue. Quer dizer, a gente está indo realmente na contramão, é isso? Esse é um problema, assim, se a gente for comparar países que sustentaram a doença, bloquearam a doença e hoje voltam à atividade normal, hoje não, já há alguns meses, esses países fizeram diferente do que o Espírito Santo e o Brasil estão apostando. A ideia que os países fizeram quando fizeram lockdown ou quando estabeleceram regras mais rígidas para a população em relação a distanciar-se, usar a máscara ou lavagem de mãos, não foi quando o indivíduo chegou a 100% de leito de UTI ocupado em algum município. Quando ele chegou a quase isso, ele bloqueou o país inteiro, inclusive. Isso foi na Itália, isso foi na Espanha, isso foi nos Estados Unidos. Grande parte dos Estados Unidos ainda continua em lockdown por causa disso. Então, os indivíduos pararam, desceram o número de doentes para depois liberar. Escola, shopping, atividade física mais cotidiana, essas coisas todas, em todos os países que controlaram a doença, foi depois de ter parado. As pessoas me perguntam, inclusive, em redes sociais, na rua, se o isolamento social ele começou na hora errada no Brasil. Nesse momento, né, que a curva está em ascensão, a gente está vendo o comércio aí, a flexibilização maior e tudo mais, e antecipadamente o isolamento foi muito maior do que agora com a curva em ascensão. Foi feito na hora errada? Isso. Ingrid, não tem literatura nenhuma no mundo, nem científica, nem de editorial, algum cara muito famoso falando na parte científica, que a gente fez errado. Muito pelo contrário. Todos os estudos que mostram que o isolamento social é um bom instrumento para controlar a doença mostram que ele é tão melhor quanto antes ele é feito. Porque uma coisa é você distanciar um do outro quando você tem 10 indivíduos na rua com doença. Outra coisa é quando você tem 10 mil. A repercussão de tirar 10 mil doentes na rua e jogar para casa é muito maior do que só 10 indivíduos irem para casa. A doença, quando você faz o lockdown, quando você faz o isolamento muito restrito, essa doença ela começa a passar dentro de casa. E você tirar muito doente na rua e jogar para casa é muito pior do que você jogar pouco doente na rua para dentro de casa. Eu acho que ficou confusa essa questão da curva em ascensão, né? Vai ser na Páscoa, vai ser... Isso aí ela foi sendo prolongada e isso gerou uma polêmica aí, né, na sociedade. Ingrid, é porque a gente está conseguindo diluir a doença. Talvez não como a gente queria, mas a gente está conseguindo diluir a doença. Tanto é verdade que pelas estimativas, no final de abril era para a gente ter 100% de leito de UTI, era para a gente ter mortalidade altíssima, e a gente não está tendo porque a gente está conseguindo diluir a doença. O pouco que estamos fazendo tem algo de efetividade, é verdade, a gente está a cada dia postergando o lockdown, postergando o colapso da saúde, mas isso não quer dizer de forma alguma que não funciona e de forma alguma que a gente não tem que tentar melhorar. Por quê? Porque agora, principalmente no Brasil, a gente passa da área da saúde, agora a gente está falando de colapso econômico, comercial. Sim. Quanto mais eu teimar e ficar na rua, mais eu estou cooperando para que o comércio continue fechado, para que a gente não abra as coisas de novo. Então agora precisa ter o dobro de atenção para a saúde e para a economia. Doutor Henrique, anteontem, uma afirmação do secretário de governo, Thiago Hoffmann, ele disse que a gente pode chegar a ponto dos médicos escolherem quem vai viver, quem vai morrer. É uma triste e real mesmo momento, é um triste e real momento que a gente está vivendo no Espírito Santo? É um triste e real, mas não é de responsabilidade do médico, infelizmente. Essa escolha na hora, ela vai ser uma escolha que vai cair no colo do médico sem que a culpa não foi da área da saúde. Isso precisa ficar muito claro. Porque é muito desagradável você chegar para uma família e falar para a família assim, infelizmente eu tenho uma vaga e a vaga não vai para o seu pai. Isso é muito ruim falar. E isso não pode ser de responsabilidade do médico. Porque as vagas estão acabando
infelizmente sem a vontade dele de ter acabado. Mas é verdade, isso aconteceu em alguns países no mundo, em que alguns indivíduos não tinham vaga, e existe inclusive um editorial na revista científica mais famosa do mundo hoje na área da medicina. No final de abril eles já tinham lançado um editorial mostrando quais são os critérios que o indivíduo tem que ter para ele ser escolhido para sim ou ser escolhido para não em relação à vaga. Inclusive a Associação Médica, a Janine está me falando aqui no ponto, já publicou inclusive uma nota que essa responsabilidade não pode ser definitivamente dos médicos. Infelizmente. Né? A responsabilidade que é do médico é o seguinte: eu tenho a vaga, eu tenho condição, eu tenho suporte, eu tenho recurso humano, insumo, medicamento, e eu acho que o seu pai não deve ir para a UTI. Essa é de responsabilidade técnica, ela é minha, isso chama cuidado paliativo. A outra questão é, eu não tenho, a catástrofe está formada e o indivíduo que vai subir, infelizmente, vai subir de acordo com esses critérios. Nessa hora, é isenção da parte, não só da parte médica, enfermeiro, fisioterapeuta, TO, infelizmente, nós estamos na linha de frente e a gente não pode ser culpado em relação a isso, isso é muito claro. E quando a gente fala de ocupação de leitos de UTI, a gente mostra muito a ocupação de leitos públicos, mas a gente mostrou aí no início do jornal a questão da ocupação de leitos particulares também, que atingiu o teto significativo, né? Isso, já há algum tempo já, nós estamos falando de semanas que a gente está beirando 90%, 95%, alguns locais 100%, e aí libera uma vaga porque você teve 2 mortes à noite, isso está sendo cotidiano. E, infelizmente, isso não vai parar, enquanto a gente não melhorar a tal da diluição da doença, que é diminuir a quantidade de gente na rua ao máximo que a gente pode. E tem a questão também da falta de medicamentos, né? Inclusive vai ser uma live que o senhor vai fazer logo mais aí, né, no seu Instagram. Bonaldi Henrique, vou pedir até para colocar aqui, você tem feito umas lives super interessantes, super esclarecedoras. Quer dizer, tem também a questão da falta de medicamentos aí na UTI. Justo, que a gente hoje ainda consegue usar a segunda linha de alguns medicamentos, Ingrid. E na hora que acabar a segunda linha, eu vou fazer o quê? Se hoje o remédio mais potente para segurar a dor eu não tenho, eu tenho uma segunda linha. E na hora que acabar a segunda linha, eu vou deixar o cara com dor? Ele vai ficar internado comigo 21 dias, que é a média de internação na UTI. Com dor, é isso que eu vou fazer com ele? Então, de novo, essa responsabilidade não é minha de novo. Porque a gente está tentando avisar todo mundo, inclusive a rede social. A tentativa de extrapolar, inclusive a área da saúde, fazer live com Deus e o mundo, é para tentar chamar o máximo de gente para falar, ó, acorda, gente. É o que tem para hoje, não tem jeito. Na hora que sair a vacina, como disse a Infecto, nós vamos para a festa, não tem problema. Mas não é hora de ir para a festa ainda. E quando a gente fala também de leitos de UTI, não significam que essas pessoas que estão lá vão sobreviver, né? Porque a gente já mostrou um dado também assustador de cada 6 a 7 pacientes entubados vão perder a vida estando na UTI, conseguindo uma vaga, né? Exatamente. Os estudos mostram que entre 4 e 8 para cada 10 internações de UTI se despedem da gente. Não menos que 4. Não tem hoje no mundo um local lidando com um paciente grave, sem intervenção da doença, grave na UTI, que não perde pelo menos 4 em cada 10. Isso é assustador. É assustador. Doutor Henrique, vou pedir para o senhor dar um tempinho e continuar aqui com a gente, comigo hoje. Tá bem, justo. Comigo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá bom? Olha, um incêndio destruiu lanchonete em Campo Grande, Cariacica. O fogo pode ter começado depois de um curto-circuito. O fogo começou no final da tarde de ontem e logo consumiu o pequeno comércio de salgados. As chamas eram altas e, por sorte, não tiveram uma dimensão maior. Os bombeiros foram chamados e conseguiram controlar o incêndio, evitando que atingisse as lojas vizinhas. Mas não conseguiram evitar alguns danos, como a parte da fachada, que foi queimada. O padrão de energia elétrica, condensadores de ar-condicionado foram destruídos. Na lotérica, hoje foi dia de limpeza. Para quem chegava procurando atendimento, a resposta era que seria preciso aguardar a perícia para voltar a funcionar. A suspeita é de que o incêndio tenha começado devido a um curto-circuito, mas a causa mesmo só foi determinada após a realização da perícia. De acordo com a dona do restaurante vizinho ao local, o dono da loja de salgados se ausentou por um pouco tempo e, quando voltou, encontrou o local em chamas. Já tinha desligado tudo, que já estava na hora de fechar, que ele só foi até o Rei do Bolo para pegar uma encomenda, coisa que não demorou nem 2 minutos. E quando ele chegou, o fogo já estava alastrado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura local não foi comprometida. Pois é, gente, só a perícia vai confirmar se o incêndio foi mesmo provocado por um curto-circuito. E olha, um ajudante de carga morreu atropelado pelo próprio caminhão, calibrando o pneu. O acidente aconteceu no dia do aniversário dele.
Marcos Antônio Paulino, de 47 anos, morreu no pátio do material de construção onde trabalhava, no bairro Nova Esperança, em Cariacica. Ele teria estacionado o caminhão desengrenado. Marcos acabou atropelado e ficou preso entre o poste e a carroceria. Ele morreu na hora. Marcos trabalhava na função há 10 anos e deixa 4 filhos. Operação sobre fraude na compra de respiradores no Pará tem buscas no Espírito Santo. As informações ao vivo com a repórter Bruna Maria. Muito boa tarde para você, Bruna. Ei, Ingrid, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, essa operação começou na manhã desta quarta-feira, tem por objetivo apurar fraude na compra de aparelhos respiradores pulmonares pelo governo do Pará. Mas por que a gente está falando disso aqui? Porque os policiais federais que participam dessa operação também estão fazendo buscas em 7 estados. Entre eles está o Espírito Santo, além do Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. Como que essa fraude funcionaria, gente? A suspeita é que os investigados estariam comprando aparelhos respiradores pulmonares sem a licitação, se aproveitando desse período emergencial da pandemia, em que algumas vezes isso acaba sendo permitido. Essa compra desses aparelhos respiradores custou aos cofres públicos cerca mais de 50 milhões de reais. Mas, de acordo com a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, esse valor estaria sendo superfaturado. Ou seja, os investigados compraram esses aparelhos respiradores por um valor muito além do que eles realmente valiam. Há suspeita também que foram comprados respiradores a mais, equipamentos sem serventia. 130 policiais federais participam dessa operação. Eles estão cumprindo aí 23 mandados de busca e apreensão na casa dos investigados, que são as pessoas físicas, e também nas empresas investigadas, empresas que vendem esses respiradores, que são as pessoas jurídicas. Essa operação ela foi batizada de Parabellum, que na tradução do latim significa mais ou menos preparar-se para a guerra. Está fazendo justamente uma referência ao combate que a Polícia Federal tem feito ao desvio de recurso público, que tem sido muito comum nesse período da pandemia. Como eu disse, a operação começou na manhã desta quarta-feira, lá no Pará e nos outros 7 estados em que os policiais federais fazem essas buscas. Ainda está em andamento a operação e mais tarde no TN2 a gente traz mais detalhes de como foi finalizada essas buscas e apreensões. Devolvo para você no estúdio, Ingrid. Certo, Bruna, obrigada pela sua participação. E olha, como falamos agora há pouco, hoje é o último dia da 3ª fase do inquérito sorológico. A pesquisa está sendo feita em 19 municípios capixabas. Em Cariacica, das 700 pessoas testadas, 69 já tiveram o vírus. O planejamento está todo na prancheta. É conferir o GPS, conferir o mapa e seguir para o trabalho. 3º e último dia da 3ª etapa do inquérito sorológico. Estamos no bairro São Geraldo, em Cariacica, e logo batemos na casa da dona Aldeni. Ela recebe bem a equipe que coloca todos os paramentos, máscara, luvas e a vestimenta descartável. O sorteado da casa é seu Nelson, de 73 anos. São feitos o tradicional furinho no dedo e a coleta das 2 gotinhas de sangue. Em seguida vai o reagente. Mais ou menos 15 minutinhos depois, sai o resultado. Seu Nelson, pra gente aqui deu negativo o seu resultado, tá bom? Deu somente uma linha. Se desse dado 2 linhas vermelhas, seria positivo. Que seria que o senhor teve contato com alguém que tem um coronavírus há mais de 8 dias. Porém, pra gente deu negativo. Excelente, hein, seu Nelson? O melhor jeito de começar o dia é assim, saber que tá livre do corona. Muito bom. Isso é uma coisa que eu nem esperava, mas graças a Deus a nossa residência foi sorteada e eu fico muito feliz. E vou continuar tendo me resguardado. Outra pessoa que respirou aliviada foi a dona Aldeni. E que as pessoas também tenham essa alegria que nós tivemos de dar negativo. Uma benção, né? E para isso não tem segredo não. O casal toma todos os cuidados, né? Você sabe, máscara, álcool em gel e de preferência lavar bem as mãos. Peguei dinheiro, lavo as mãos, saio o freguês para lavar as mãos. Como falamos agora há pouco, hoje é o último dia da 3ª fase do inquérito sorológico. A pesquisa está sendo feita em 19 municípios.
Nos 2 primeiros dias de trabalho do inquérito aqui em Cariacica, 644 casas foram visitadas e 703 pessoas foram testadas. Dessas, 69 acusaram positivo para anticorpos do coronavírus. Já tem um número de casos, né, já importante desses 2 primeiros dias, né, já foram detectados 69 casos positivos nesses 2 primeiros dias. A maior parte das equipes já estão com um trabalho bastante adiantado, ficaram poucas residências para poder visitar hoje, né. Então a gente ainda tem alguns, né, pelo que a gente está percebendo, provavelmente a gente ainda vai ter mais alguns números para poder somar. É sempre bom lembrar que os cuidados dão resultados. Isso vale a pena. Né, seu Nelson? Eu fico mais em casa, saio só por necessidade. Não fico em grupo, não fico em aglomeração, estou sempre tomando meus cuidados. E o resultado está aí, né? Valeu. Graças a Deus, o resultado está aí, e viver é muito bom. Claro, pois é, seu Nelson, realmente viver é bom demais. Então, é continuar se cuidando para manter o vírus bem longe. O Sindicato das Escolas Particulares do Estado está elaborando um protocolo de volta às aulas. A ideia é que os alunos retornem no mês de julho, mas a medida já divide opiniões. Carteiras separadas, janelas abertas, equipes reforçando a limpeza. Na entrada, todo mundo vai ter a temperatura medida. Essas são algumas das medidas adotadas por essa escola particular em Vila Velha, que já se prepara para receber os alunos de volta. A própria rede de ensino, ela contratou um profissional, epidemiologista, para poder fazer um protocolo de recebimento dos alunos, né? Então, esse protocolo ele vai servir para toda a rede e as adaptações serão realizadas de acordo com as orientações governamentais. A proposta de retorno das atividades presenciais nas escolas vai ser levada pelo Sindicato das Empresas de Ensino Particular ao governo e aos pais dos alunos. O objetivo é que as aulas retornem até o mês de julho, seguindo uma série de medidas de segurança, como o distanciamento entre os alunos na sala de aula, o uso obrigatório da máscara. E as escolas devem medir a temperatura de alunos e funcionários. Nós esperamos o mais breve possível, assim que o governador permitir, a gente fazer essa reunião com ele, mostrando que nós temos um protocolo que, de forma a receber os alunos, né, com responsabilidade, com a segurança possível no momento. A principal mudança, caso as aulas retornem, vai acontecer aqui dentro. Entre as propostas apresentadas está o revezamento na quantidade de alunos dentro das salas de aula. A princípio, somente metade deles vai poder assistir às aulas presencialmente, daqui de dentro. Mas a outra metade vai ter acesso ao mesmo conteúdo e ao mesmo tempo, já que as aulas vão ser transmitidas online. A proposta de calendário que nós passamos para as escolas é 1º de julho, né, entre 6 e 13, que seria o segundo calendário, e 1º de agosto. Entre os pais, a proposta divide opiniões. Eu tenho uma preocupação, né? Na verdade, eu não gostaria que os meus filhos, né, perdessem o ano letivo, mas, ao mesmo tempo, eu fico temerosa em enviar ele para a escola nesse momento de pandemia, porque, além de muito mais importante, né, do que perder o ano escolar, seria perder a vida das crianças. Fico apreensiva, sim, mas impedir que as crianças tenham a rotina escolar normalizada, prolongando o isolamento, não vai adiantar. O médico cardiologista Henrique Bonaldi explica que, tomando como base a experiência de outros países, a volta às aulas no próximo mês aqui no estado não é uma boa ideia. A catástrofe da Itália, por exemplo, foi exatamente porque socialmente eles se organizam assim. Os avós é que cuidam das crianças depois da escola. Isso foi um dos motivos para ter se alastrado na Itália. Se o Brasil vai comprar essa briga dessa forma e vai abrir ou não as escolas, eu acho que isso é um contexto maior. Tem que escutar muitos especialistas. Mas, ao meu ver, isso é muito temerário. Pois é, a Secretaria Estadual de Educação afirma que já planeja o retorno das aulas, mas que essa decisão será tomada juntamente com autoridades de saúde. O plano está sendo elaborado em parceria com representantes das escolas municipais e particulares. O decreto que determina o fechamento das escolas segue até o dia 30 deste mês.
Pois é, gente, depois da flexibilização no comércio, reabertura de shoppings, agora as escolas particulares ensaiam aí uma volta. O doutor Henrique já falou na reportagem, quer dizer, tem que ser com tudo muito bem pensado, né, doutor Henrique? Muito bem pensado, acho que não é impeditivo nada, nem comércio, nem academia, nem escola, só precisa entender que a gente precisa mitigar risco, diminuir risco. Se a escola fizer o papel de reduzir risco, porque na escola, Ingrid, trabalha senhoras de 60 anos, obesas, hipertensas. Isso é um comum na escola. Na escola não trabalha só gente jovem. Existe a possibilidade das crianças passarem. A criança é assintomática, oligossintomática, tem muito pouco sintoma, passa pela doença sem ver, mas ela carrega o vírus. Agora, se ficar provado por A mais B que o sujeito está tomando essa precaução, cuidando, e a forma do cuidado dele é efetiva, existiu outro lugar no mundo, ele está demonstrando medidas de higiene suficientes, ótimo, não é só essa família que está querendo, não. Lá em casa estão loucos também, mas é preocupante, precisa se preocupar para fazer da forma certa. Evitar aglomeração de crianças e adolescentes é praticamente impossível numa escola, né? Justo, mas se falar e provar por A mais B que vale a pena e que tem como, ótimo, é um alívio para todo mundo. Eu acho assim, tem até uma pergunta do Cezinha que está aqui no estúdio, porque ele levantou bem essa questão. Se a escola voltar, por exemplo, em julho, a gente está em pleno período de rinites, de doenças respiratórias, quer dizer, qualquer espirrãozinho, qualquer tosse do aluno, como é que vai ser isso, né? De quem é a culpa, né? Covid ou não Covid? E aí, se a doença começar a alastrar, quem foi o caso índice? Como é que a gente faz para achar esse indivíduo, para controlar a doença? É difícil, não é um negócio fácil. E é o tal do novo normal, né, Ingrid? A gente tem que encarar isso. E ficar cético também, falar não, de jeito nenhum, também é tão burro quanto pensar em vamos abrir a torta e a direita. Acho que as coisas têm que ser muito racionais. Eu entendo que na escola, pela essência da coisa educacional, eu duvido muito que o sujeito não se preocupe em relação à educação de entro ou não entro, faço ou não faço, abro ou não abro. Se ele se preocupar com isso e propuser uma abertura coerente, vamos embora. Isso aí. Vou começar com perguntas aqui de telespectadores. Muita gente questiona que ninguém mais morre de infarto, câncer, AVC, só morre de corona. Na opinião do senhor, é uma resposta ao cansaço, à falta de esperança ou fruto da desinformação? Desinformação. Eu fiz esse cálculo. John Hopkins fez um cálculo no final de abril dizendo que se o Brasil não fizesse nada pelo Covid, morreríamos 1.200.000. A gente mata uma epidemia de Covid sem fazer nada a cada 4 anos de causa cardiovascular. Ou seja, a cada 4 anos eu mato 1.200.000 indivíduos de doença cardiovascular. Então a mortalidade da minha doença na cardiologia, ela é muitíssimo maior do Covid. Ué, Bonaldo, então por que você só fala de Covid? Porque infelizmente a mortalidade do Covid ela vai ser estreita, ela vai ser muito rápida. Eu diluo a minha doença em 4 anos. O Covid não dilui nem em 4 meses se a gente não estivesse tomando cuidado com a doença. Mas isso de forma alguma significa dizer que o indivíduo não fica doente de outra coisa, muito pelo contrário. É um apelo nosso em rede social o tempo inteiro do sujeito tomar o remédio do jeito certo, escutar o médico dele, tentar procurar, não perder acompanhamento, não comer mal, não engordar, não comer mais sal do que deve, mais açúcar do que deve, porque é o jeito que a gente tem de controlar a doença dele e ele não piorar da doença dele. Porque se ele piora da doença dele, ele infelizmente vai ter que bater no pronto-socorro. E tem que ir para o pronto-socorro. Essa ideia de eu estou com falta de ar por causa da minha insuficiência cardíaca, eu não vou porque eu estou com medo do Covid, você vai morrer dentro de casa, não faz isso não. Vai para o pronto-socorro. Essa é uma grande preocupação mesmo, né? Ontem mesmo a gente exibiu uma reportagem aqui no TN, a preocupação de um médico oncologista sobre isso. Muita gente deixando de procurar, às vezes, ver um nódulo, algo assim estranho no corpo e deixa de procurar ajuda com medo da Covid. Não pode de jeito nenhum. Tem relatos e mais relatos de gente desistindo da terapia oncológica. O cara não quer mais fazer quimioterapia. Ele tem um diagnóstico, ele sabe que ele tem câncer, ele já estava em tratamento e ele resolve não tratar mais. Não faça isso não. Encare a doença de frente com as medidas de higiene e não desista da sua doença não, de jeito nenhum. Não faça isso. Doutor Henrique, para a gente encerrar, eu queria que o senhor desse assim... É o que eu tenho escutado muito, é o que se passa com todos nós nesse momento, comigo inclusive, um certo pânico, uma certa apreensão nesse momento que a gente está vivendo. Como é que a gente pode cuidar da nossa saúde mental? Porque tá difícil, tá? Tá difícil. Tá super difícil, Ingrid, não é só para vocês, para a gente também, né? Lidar com essa doença, ver o doente morrendo disso, ter que entrar em box para entubar um doente com Covid, não está sendo fácil para ninguém. O método que a gente tem hoje é manter seu contato social, então com a sua família o tempo inteiro, claro, via celular, via internet, via telefone, mas manter-se em contato com alguém,
fazer atividade física, isso faz tremenda diferença e nós estamos descobrindo que dá para fazer até na rua, desde que seja longe de todo mundo e horários diferentes, e tentar ao máximo manter atividade laboral. Se você trabalha em casa, continue trabalhando em casa, se você tem que sair para trabalhar, trabalhe. Agora, uma coisa é fato, a doença não tem pena porque a gente tem medo dela. A doença tem medo da gente quando a gente entender ela. Por isso, o nosso ofício de vir aqui falar o tempo inteiro. O pouquinho que a gente conhece da doença precisa ser alastrado, as pessoas precisam entender. E aí eu queria até parabenizar vocês. Eu sei de como está extenuante para vocês, eu sou prova disso, eu venho aqui quase toda semana. Vocês estão extremamente cansados e vocês não desistem. A gente está do mesmo jeito. E eu queria pedir para quem está em casa, não desiste, cara, vai para frente. Tenta ao máximo que você pode, procura seu médico se for necessário, mas de jeito nenhum desiste, de jeito nenhum sai na rua. Na verdade, pelado, a gente fazer a parte da gente encarar a vida com otimismo também, né? Com esperança, com fé. Justo. É isso que a gente também tem que passar. E nós vamos sair disso, gente. Nós vamos sair diluindo a doença para a gente poder olhar para trás e falar assim, ainda bem que a gente diluiu. Olha o tanto de gente que a gente não matou. Então, estudo mostrando que se a Europa não fizesse o que fez, em 45, 50, 60 dias, teriam morrido 3 milhões de pessoas. Então, pelo amor de Deus, vamos nos dar ao prazer de olhar no final dessa pandemia para trás e falar assim, valeu o esforço. Tem um tantão de gente que ia morrer que a gente não deixou morrer. E isso faz parte desse otimismo, de a gente consegue se mover para frente pensando que lá na frente vai ter tudo valido a pena. Certeza absoluta. Amém. E olha, eu vou fazer uma correção aqui, gente. Eu disse que o Dr. Henrique, ó, o Instagram do Dr. Henrique é Bonaldi Henrique, tá? Vou pedir para colocar aí na sua telinha, tá vendo? Ele tem feito várias lives. Eu disse que hoje seria sobre a falta de medicação, mas não, hoje é sobre telemedicina, Justo. Não é isso? A gente aprendeu o que é e como pode ajudar nessa época de pandemia com um especialista nisso. É que horas a live? É às 19. Às 19 horas, então tá, imperdível. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada, doutor Henrique. Valeu. E olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou e já tem farmácia fazendo teste rápido para o novo coronavírus. Quem traz as informações é a repórter Bruna Maria. Mais uma vez, Bruna, boa tarde para você. Eu de novo, Ingrid, boa tarde para todo mundo mais uma vez, é isso mesmo, novidade boa, né? Essa farmácia aqui de onde a gente fala ao vivo, ela fica na Reta da Penha, em Vitória, já está toda paramentada, já se preparou toda para oferecer esses testes rápidos a partir da semana que vem, começa na segunda-feira. Esse teste rápido, gente, é para identificar se você tem o anticorpo da Covid-19. Ele é extremamente parecido com o inquérito sorológico que o governo está fazendo. Uma picadinha no dedo, o resultado sai em 30 minutos, e aí você descobre se tem anticorpo ou não da doença. Quem vai explicar melhor para a gente como é que vai ser essa dinâmica aqui nessa farmácia na Reta da Penha é a farmacêutica Cíntia Freitas. Cíntia, bem-vinda ao TN1, já está toda paramentada, é assim que vai funcionar a partir de segunda-feira, né, Cíntia? Boa tarde. Boa tarde. A partir de segunda-feira nós começamos às 8 horas da manhã, os agendamentos, de meia hora, terminamos às 17h30. A paramentação vai ser essa daqui, além das luvas durante o atendimento ao cliente. E aí a gente vai proceder dessa maneira. Vai ter uma base que nós vamos fazer o atendimento. O paciente não sairá do carro, tá? Vai fazer com ele dentro do carro, vai fazer o testezinho, vai fazer um furo no dedo, vai pegar uma gota de sangue dele e vai fazer a corrida no nosso testezinho. E a gente tem um apoio aqui também. Mostrando, Cíntia, a pessoa não vai precisar sair do carro, né? Ela vai chegar aqui na farmácia, no estacionamento, gente, de carro, vai estacionar aqui do lado do ponto de apoio e vai fazer o exame sentadinha ali mesmo. Sentadinha no carro mesmo, colocar só a mão do lado de fora para poder proceder ao teste, tá bom? E essa Kombi aqui é o ponto de apoio das equipes, né, que estão trabalhando. Apoio da nossa equipe, que a gente vai ter aqui a partir do recebimento, que vai ser o recebimento pós os exames, e aqui é o nosso apoio para os EPIs, para o farmacêutico está sempre pegando, que tem luvas, máscaras, capote, álcool gel, álcool líquido, algodão, tudo a gente tem tudo preparado já para estar começando a fazer na segunda-feira. Então explica pra gente, quem quiser fazer esse teste, precisa pagar, é particular, qual o valor e como que a pessoa pode agendar para fazer o teste? Sim, realmente ele é particular, o valor do teste é R$ 234,90, o agendamento é pelo telefone
ou por WhatsApp, pode ligar ou fazer pelo WhatsApp. Vai ser um agendamento de meia hora e o paciente sai daqui com o laudo do resultado e com o resultado do que sim ou que não e com as devidas orientações que o farmacêutico vai dar. Quem é que pode fazer esse teste, Cíntia? Você estava me adiantando, são pessoas que estão com sintomas da doença já há 7 dias, pessoas que tiveram contato com quem testou positivo há 20 dias. Explica pra gente. Isso, são pessoas que têm sintomas início de sintomas há mais de 7 dias, pessoas economicamente ativas, ou de profissionais de saúde ou de segurança, que foram afastadas do serviço, já retornaram com mais de 7 dias de sintomas e tem 3 dias assintomáticos, ou pessoas que tiveram contato com pessoas contaminadas há mais de 20 dias e são assintomáticas. Só para a gente confirmar o telefone, eu estou vendo ali no banner, é o 99248 1838, 99248 1838. Para quem quiser fazer o agendamento do exame, é só chegar aqui na farmácia, na Reta da Penha em Vitória, né, Cíntia? Isso mesmo, o agendamento pode ser feito por telefone. Tá certo, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. É isso, gente, a partir de segunda-feira, então, teste rápido, bem parecido com o inquérito sorológico. Furinho no dedo, resultado sai em 30 minutos, para saber se você teve contato ou não com a doença a partir de segunda-feira. Devolvo para você, Ingrid. Tá certo, Bruna. Obrigada mais uma vez aí pela sua participação. O quadro Classificados do TN veio com tudo e já mudou a vida de muita gente para melhor. Enquanto as irmãs Camila e Carmen ganharam um empurrãozinho na venda de doces, a mineirinha Geliane viu a procura por pães e bolos aumentar bastante. Enquanto a Geliane prepara a massa do pão de cebola, no forno tem 4 bolos assando e uma massa de pão de leite descansando sobre a mesa. Quanto trabalho, mulher! Graças a Deus, tenho trabalhado todos os dias. Todos os dias. Se eu não tirar um diazinho para poder tirar uma folga, o cliente liga no sábado, liga no domingo. É um docinho, é um bolo, é um pão. Todos os dias, se for ver, eu tenho uma encomenda. E não para por aí não, tá? No quarto do Rafa tem brigadeiro, beijinho, chocolate. Meu Deus do céu, essa mulher não para de trabalhar, não? Pois é, a demanda de trabalho aumentou consideravelmente. Olha aí, aumentou consideravelmente depois que a gente deu uma mãozinha para ela, aqui ó, na televisão, com os nossos classificados. Meu nome é Geliane, sou aqui de Colina de Laranjeiras da Serra, também trabalho em casa. Se o movimento da G aumentou com os classificados, imagina! Se eu produzia 5 pães, 4 pães, hoje eu produzo 20, 25, 30. É, verdade. Hoje eu produzo bem mais. Eu tive que comprar, eu comprei uma remessa dessas forminhas aí, ó, comprei 10. G é moça do interior, lá de Brejetuba. Ela trabalhava como técnica em nutrição, mas desde que o Rafa nasceu, há 5 anos, ela só trabalha mesmo em casa, na produção de alimentos. E uma das coisas que os clientes gostam muito das delícias da G, sabe o que é, Felipe? Não tem de ontem. Quando o cliente pede um produto, vamos supor um bolo de aniversário, ele sabe que ele vai levar um bolo fresquinho, que acabei de fazer para ele. Classificados que fizeram a diferença também para as irmãs Camila e Carmen. Camila trabalhou como doméstica durante 12 anos. Há 4, escolheu o caminho da educação e foi estudar psicologia. Para ajudar na mensalidade, começou a produzir doces. Já a Carmen foi demitida durante a quarentena e também se dedicou à produção de alimentos. O trabalho das irmãs também ganhou espaço nos nossos classificados. Você que está procurando um presente para o Dia dos Namorados, venha, faça seu orçamento conosco, ligue. Estamos caminhando, né? Essa batalha ela não começou agora, já tem um tempinho, né, que ambas trabalham. E agora nós demos um novo passo, né, rumo ao futuro. Se a propaganda é a alma do negócio e pode garantir o sucesso dele, é com muito orgulho que dizemos: a gente ajuda a divulgar e também a sonhar. Com esse incentivo que a Tribuna está nos dando, com essa oportunidade, eu sei que a gente vai chegar ainda muito longe. Eu falto 1 ano e meio para me formar na faculdade
e espero que até lá a nossa empresa já tenha dado muito certo, que a gente consiga mesmo se firmar no mercado, porque além de psicóloga, também vou ser empresária dos doces. Só delícia, só coisa linda, bom demais conhecer os amigos, ver como os classificados do TN têm mudado a vida de tantos trabalhadores informais. A gente fica muito feliz em poder ajudar, viu, gente? E te convida a participar também. Mande seu vídeo pra gente, apresenta a sua ideia, o seu serviço. O número é o 99792-2530. 99792-2530. E vamos ver mais um Classificados? Olá pessoal, vim mostrar um pouquinho aqui do meu trabalho. Tenho um pequeno ateliê em minha residência onde eu faço peças para bebês, como vestido, tá? Toda peça vem acompanhada de calcinha, mais a tiara, tá? Um turbantezinho, tem vários tamanhos, do P ao GG. Tenho a famosa jardineira bunda rica, que fica um luxo. Ela também vem acompanhada da tiara turbante. Temos várias estampas, vocês podem escolher e fazer tema temático. Temos também as calcinhas bunda rica, todas vêm acompanhadas de turbante. Então, gente, é isso. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, tem o Instagram, Laribel Ateliê. Ai, gente, coisa linda, né? Que presentão para as mamães. Ó, vamos dar o telefone para você encomendar? 998858262. Vou repetir, 998858262. E olha, uma boa notícia para os moradores da Serra inscritos no CAD Único. A Prefeitura anunciou que vai dar um auxílio de R$ 300 para famílias carentes do município. O benefício será disponibilizado já esse mês e vai contemplar mais de 2.600 famílias. A Secretaria de Assistência Social já tem o contato de todas essas pessoas e vai acionar uma por uma. Não é necessário ir a nenhum local nem realizar qualquer cadastro. Operação da polícia prende suspeitos de assassinatos em Jardim Tropical, na Serra. Entre os detidos, a ex-mulher de uma das vítimas. Delivery de drogas. O traficante de Guarapari faz entrega de cocaína na casa do cliente. Depois de 5 meses internado, o capixaba, intoxicado por cerveja contaminada, recebe alta. Nós voltamos bem rapidinho. A polícia prendeu 5 suspeitos de 2 assassinatos no início do ano em Jardim Tropical, na Serra. Entre os detidos, a ex-mulher de uma das vítimas. O homem, que era inocente, foi executado a pedido da jovem. 22 de janeiro foi uma madrugada violenta no bairro Jardim Tropical, na Serra. Uma das vítimas foi morta a tiros dentro de casa. Criminosos arrombaram a porta e mataram com 13 tiros o ex-marido de uma jovem envolvida numa gangue de traficantes. A vítima foi executada porque os bandidos desconfiavam que ela passava informações para o grupo rival. Apesar da mulher saber da inocência do ex-companheiro, ela não desmentiu o fato e ainda foi até o local com os atiradores. A ex-mulher dele, de 18 anos, ela tem participação ativa no tráfico de drogas da área verde. Ela não tinha uma boa relação com o Wilson, porém era o Wilson que cuidava da filha, dava alimentação para ela, ficava sob a guarda da criança, haja vista que a ex-mulher ficava o dia todo vendendo drogas no tráfico da área verde. Então ela sabia do crime, ela indicou a casa, ela sabia o horário que ele estaria lá na casa e ela foi junto sabendo que ele iria morrer. Eles só foram saber que ele não tinha nada a ver, ter passado informações para o grupo rival depois que eles mataram. Ou seja, eles matam sem procurar saber quem é a pessoa e depois ainda comemoram e depois veem também que mataram a pessoa errada e não estavam nem aí. Comemoraram a morte de um inocente. Nesse mesmo dia, outros 3 assassinatos foram registrados no mesmo bairro. Criminosos de Planalto Serrano foram até Jardim Tropical atacar a gangue do bairro. Eles trocaram tiros e um bandido de Planalto Serrano foi morto.
Renan Cleiton da Silva, de 21 anos, teve o corpo abandonado em um lixão. Após as mortes, os criminosos fugiram, foram perseguidos pela polícia. Houve troca de tiros e 2 suspeitos foram mortos. Droga em domicílio. A polícia prendeu em Guarapari um traficante suspeito de entregar cocaína em casa. O jovem de 26 anos foi detido com 13 papelotes de cocaína, embalagem e R$6 mil em dinheiro. Ele entregava droga de alto padrão na versão delivery. Era só pedir que ele levava em casa. Os usuários são de classe média. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e já está no presídio de Guarapari. Quarta-feira, 10 de junho, veja os destaques do jornal A Tribuna de hoje. Novo Bolsa Família vai incluir quem recebe auxílio durante a pandemia. Na foto principal, 15 alimentos que dão mais ânimo no isolamento. Onde fazer teste de coronavírus com resultados mais rápidos. Bandidos fazem arrastão, trocam tiros com a polícia e tentam fugir em carroça. Juiz dá cartão vermelho para a crise. E veja ainda os destaques do jornal A Tribuna. No AT2, shows para curtir o Dia dos Namorados. 13 quiosques em Vila Velha a partir de outubro. E roteiro de missas de Corpus Christi pela internet. Meses internado, o capixaba intoxicado por cerveja contaminada recebeu alta. Luiz Felipe Ribeiro, de 37 anos, se recupera em casa desde o final de maio. Ele e outras 29 pessoas foram contaminadas por uma substância encontrada em 40 lotes de cervejas da empresa Baker. 7 pessoas morreram. 11 técnicos foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, lesão corporal e contaminação alimentícia. Olá, amigos do TN, sou Sandra de Serra, moro em Serra Dourada 2. Vendo essa pasta brilho alumínio, ótima para brilhar panelas, limpa blocos de vidro de banheiro e retira até graxa das mãos. É só umedecer com água a bucha de cozinha, passar na pasta e usar onde você quiser. Para encomendar, entre no meu Face, Sandra Patrícia Freitas, ou ligue 99623 4149. Obrigado, TN, pela oportunidade. Tudo vai dar certo. Tchau. Tudo vai dar certo. E como eu tô precisando, viu? Gente do céu, para as donas de casa não tem coisa melhor. Milagroso isso aí. E já vou dar o telefone, ó. Vamos encomendar 99623-4149, 99623-4149. Tava esquecendo de dar o mais importante, gente, o telefone pra gente encomendar. E olha só, já tem mais. Se você toca violão, se liga nos classificados do TN1. Tem um profissional fera na manutenção do instrumento. Aguarde para conferir. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos. Eu faço manutenção, restauração em violão. Eu faço esses bicos para dar algum sustento porque ainda estou desempregado. E eu estou aqui divulgando a TV Tribuna para saber se alguém tem algum interesse nesse tipo de serviço. Entre em contato comigo. O meu nome é Carlos, o meu telefone é 27997239175. Se alguém quiser algum interesse em manutenção de violão, de computador, é só entrar em contato comigo via WhatsApp, beleza? Ai, gente, muito legal, né? Afinal de contas, música, violão é um frescor, né? Não, nesse momento que a gente está vivendo. Então, ó, o número dele é 997239175, 997239175. Faça a manutenção aí do seu violão. E agora se liga nesse recado do Sebrae para você que está começando a empreender.
Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Olha, muitas pessoas mandando mensagem para o nosso WhatsApp, inclusive também para o meu Instagram aqui, perguntando onde é que está o George. Gente, o George está em casa como medida de prevenção. É que pessoas da família dele testaram positivo para a Covid e o George esteve com eles ontem à tarde. Então, para não correr nenhum risco, ele está isolado, mas está super bem, porque ele está isolado, porque essa é a orientação. Daqui a pouquinho, o George está de volta, porque, assim como você, eu também já estou sentindo saudade dele. Está me assistindo, né, George? Beijo para vocês, se cuidem, se protejam e até amanhã às 11h55.